Fala, meus queridos, beleza? Pessoal, então agora vamos falar sobre catalisadores, tá? Tema extremamente importante, na minha opinião, dentro dos fatores que alteram a velocidade de uma reação química, é o que mais cai, é o mais importante, tá? Por quê? O catalisador, inclusive, tá presente dentro dos tópicos da química verde, galera. Química verde que é aquilo que a gente estuda, né, de forma a minimizar impactos ambientais. Então, quando a gente fala de uso de catalisadores, os catalisadores eles buscam, né, caminhos alternativos em uma reação química, fazendo com que essas reações ocorram de forma mais rápida. E por isso, por conta de acelerar a reação, a gente costuma dizer que os catalisadores devem ser utilizados nas reações químicas, né? Então, a química verde, galera, existe tópico lá dentro dos tópicos da química verde que pede para usar catalisadores, né? Porque a gente acelera o processo. Tranquilo? Beleza, pessoal. Então, nessa ideia, a gente vai falar aqui de catalisadores a partir de agora, né? Que é um tema bem importante. E a gente vai dividir a aula da seguinte maneira. Vamos definir catalisador. Depois a gente visualiza, galera, aí as características de um catalisador, beleza? E por fim, a gente fala dos tipos de catálise, né? Catálise homogênea e catálise heterogênea, tá? Vamos nessa, pessoal. Primeiramente, catalisador é uma substância química que acelera a reação sem ser consumido, tá? Então aqui nós temos uma informação importantíssima. O catalisador acelera a reação, ele torna a reação mais rápida. Só que além disso, o catalisador não é consumido no processo. Aqui você tem que ter cuidado, tá? Porque muita gente acha assim, o catalisador não é consumido, então ele não participa da reação. Pô, galera, é claro que o catalisador participa, pô, vamos ter cuidado com isso, tá? O catalisador participa da reação. Ele não é consumido porque ele entra e depois sai. Tranquilo? Então, nessa ideia, galera, quando a gente diz que o catalisador acelera a reação sem ser consumido, tá? É porque esse discurso tem que fazer parte aqui da nossa aula, tá? Ó, catalisador entra, catalisador sai. Isso aqui é uma frase importantíssima, tá? Que inclusive eu vou colocar entre aspas, porque é uma coisa que a gente costuma falar muito dentro dessa aula, tá? Então, olha lá, ó, catalisador entra, beleza? Só que a gente tem que dizer que o catalisador sai, galera. Isso aqui, ó, tem que permear toda a aula que a gente vai ter agora, tá? Catalisador entra, catalisador sai. Beleza. Agora, qual é o significado disso? O catalisador, sim, participa da reação, tá? Então, muita atenção com isso, galera, não vacila, tá? Catalisador participa da reação. Ele entra, mas depois ele sai. E quando a gente usa esse discurso de que o catalisador entrou, o catalisador saiu, tá? A gente pode assumir alguns pontos como sendo as características marcantes para um catalisador, né? Então vai lá, galera. Catalisador, quais são as características que a gente pode apontar para ele? Primeiro, ele acelera a reação. Ótimo. Mas como que o catalisador acelera a reação? O catalisador acelera a reação, galera, porque ele busca um caminho alternativo. E esse caminho alternativo é um caminho mais curto. O que significa dizer um caminho mais rápido. O que quer dizer o caminho quando a gente pensa em cinética química, galera? O caminho quer dizer energia de ativação. Se a gente diz que o catalisador busca um caminho alternativo mais curto, é porque nós temos um caminho alternativo de menor energia de ativação, tá? Então aqui, galera, catalisador busca caminho alternativo, tá? Busca caminho alternativo mais rápido, né? Vou colocar mais rápido aqui, beleza? Mais rápido. E quando a gente diz um caminho alternativo mais rápido, galera, esse caminho necessariamente tem que fornecer pra gente uma menor energia de ativação. Tranquilo isso? Beleza. Agora, além de saber que o catalisador busca um caminho mais rápido, galera, o catalisador atua na reação, ele acelera essa reação e ele não é consumido. Beleza, o catalisador entra, o catalisador sai. E a quantidade que entra é a mesma quantidade que sai. Ou seja, galera, quando a gente pensa no catalisador, o catalisador apresenta concentração constante, tá? Então a quantidade que entra é a mesma quantidade que sai. A gente tem aqui uma concentração que permanece constante, beleza? E aí, galera, agora o que a gente precisa fazer é analisar a parte gráfica, tá? Você já sabe o conceito do catalisador, você já sabe como o catalisador atua, né? Que é buscando
um caminho alternativo mais curto, mais rápido, de menor energia de ativação? A gente tem que saber olhar para gráficos agora. E quando a gente pensa num gráfico, galera, tá aqui a dificuldade das pessoas muitas vezes, beleza? Então olha só, atenção para isso, a gente precisa fazer uma análise de 3 gráficos aqui, galera. E se você entender o que eu quero te dizer aqui com esses 3 gráficos, meu amigo, você não vai ter problema nenhum com esse conteúdo, tá? Então me permita desenhar logo os 3 eixos, que aí depois a gente faz uma análise mais direta, tá? Os 3 gráficos, na verdade, né? Então aqui, pessoal, o último gráfico, todos eles apresentam energia em função do caminho reacional, tá? Todos, tá? Então aqui, galera, os gráficos possuem aqui como eixo Y, energia, tá? Então todos representam energia em função do caminho da reação, ou caminho reacional, tá aí, beleza? Agora, eu vou te mostrar aí, pessoal, algumas situações que são possíveis, beleza? Então, atenção, ó, e isso, por favor, é independente da reação ser endotérmica ou exotérmica, isso tanto faz, tá? Se é endo, se é exo, não vai fazer diferença para nossa análise, tranquilo? Então, olha só, galera, considere que a gente tem aqui essa reação, beleza? A gente já sabe olhar para aquela reação e definir qual é a energia de ativação dela, né? Agora, considere aqui essa outra reação, ó. Tá aí. Foi. Beleza. Agora, galera, considere essa outra reação aqui, ó. Tá aí. Beleza. Agora, o que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte. Nós temos 3 perfis gráficos. Eu não quero saber se a reação é endo ou exo. Só quero que a gente extraia as informações de energia de ativação, complexo ativado e ΔH. Primeiramente, nosso primeiro passo é isso. Tranquilo? Então, olha só, galera. Primeiro, você concorda comigo que aqui, ó, nós temos o patamar de energia do produto, né? E aqui do reagente. Beleza? Então, atenção para isso, para a gente pontuar aqui as coisas no gráfico, tá? Então, pessoal, primeira coisa, aqui nós temos reagente, aqui nós temos produto. Tranquilo? Maravilha. Agora, você concorda comigo que energia de ativação é a energia absorvida pelo reagente até chegar no complexo ativado? Opa, complexo ativado? Galera, cadê o complexo ativado? O complexo ativado está bem aqui, ó, é o ponto de maior energia, né? Inclusive, não esqueça disso, aqui nós vamos ter a energia do complexo ativado, ó, ECA, né? Que é a energia do complexo ativado. É exatamente o ponto mais alto do gráfico, o ponto de maior energia. Tranquilo? Daí, pessoal, feito isso, a gente consegue definir agora a energia de ativação. E a gente vai dizer que a energia de ativação é a energia absorvida pelo reagente. Então, tá aqui, ó. Aqui nós temos a energia do reagente, ó. Então, a energia absorvida pelo reagente até chegar lá no complexo ativado. Tá aí, ó. Energia absorvida pelo reagente até chegar no complexo ativado. Isso nós vamos definir como sendo a energia de ativação. Mas claro, né, galera? Essa é a energia de ativação da reação direta. Se a gente fosse pensar na reação inversa, que é essa aqui, ó, da reação inversa, a energia de ativação seria esse pedacinho aqui, né? Beleza? Porque a gente fala de forma geral para a reação direta. Então, aqui está a energia de ativação da reação indireta. Tranquilo. Só que aí agora, além disso, eu quero que a gente defina o ΔH desse processo. E qual é o ΔH que a gente tem aqui para essa reação, galera? Pô, o ΔH, tranquilamente, pode ser definido como a diferença de energia entre reagente e produto. Então aqui, galera, ó, note que a gente teve um acréscimo de energia, no fim das contas a reação é endotérmica, né? Reagente, produto tem mais energia do que reagente. Então aqui nós temos o ΔH do processo, tá? E é um ΔH positivo, porque a gente sai de um estado de menos energia para um estado de mais energia, tá? Só que além disso, galera, é muito importante que a gente pense em usar o catalisador nessa reação, beleza? Só que o catalisador ele pode atuar de várias formas diferentes. Eu quero que você analise o primeiro exemplo. Qual é uma possibilidade que a gente pode ir aqui para o catalisador, galera? Uma possibilidade é o catalisador vir aqui, ó, e buscar um caminho alternativo, tá? Deixa eu só arrumar aqui, ó. Ele busca um caminho alternativo e esse caminho alternativo fornece uma menor energia de ativação. Você concorda comigo? Eu vou colocar aqui de laranja, tá? Vou colocar aqui de laranja. Aqui nós temos a nova energia de ativação para a reação que possui catalisador. Tá aqui? Tranquilo? Então você concorda comigo que isso aqui que eu coloquei em verde fornece uma energia menor para o complexo ativado? Ou atenção, ó, você concorda que o ponto de maior energia passa a ser esse ponto aqui, ó? A gente muda a energia do complexo ativado, fica mais baixa, né?
Se fica mais baixo, o caminho fica mais curto. Caminho mais curto, reação mais rápida, menor energia de ativação. Ou seja, galera, no fim das contas, o que o catalisador faz com a energia de ativação? Reduz, diminui. Tranquilo isso? Beleza, então guarda isso. É uma possibilidade, tá? Agora, qual é a outra possibilidade? Vamos fazer a mesma análise, galera, só que agora um pouco mais rápida. Aqui a gente tem reagente, aqui a gente tem produto, né? Aí, pessoal, a gente tem aqui, ó, o ponto de energia para o reagente, né? Tá, o ponto de energia para o reagente. A gente sabe que a energia de ativação é a energia absorvida pelo reagente até chegar no complexo ativado, que é esse ponto bem aqui, ó. Então aqui nós temos a energia do complexo ativado. Maravilha. E aí, pessoal, a gente vai dizer que a energia de ativação, então, vai ser essa energia aqui, ó. A energia do reagente, absorvida pelo reagente, até chegar lá no complexo ativado. Tranquilo? Beleza. A gente já viu a definição redondinha para a energia de ativação, por isso que eu estou falando de forma mais simplificada, tá? Então aqui a gente tem a energia de ativação. Só que, galera, a gente pode fazer um uso de catalisador aqui nesse processo, né? Mas antes, lembra comigo aqui, tá? Aqui nós vamos ter o ΔH dessa reação, tá? Então tá aí, ó, o ΔH da reação. Agora, vamos fazer uso de catalisador. O que acontece se a gente colocar um catalisador aqui? O catalisador vai buscar um caminho alternativo, e esse caminho é mais curto, o que significa dizer mais rápido, e consequentemente de menor energia de ativação. Agora, olha o que eu tenho para dizer para vocês. Galera, o catalisador veio, e o catalisador fez isso aqui, ó. O que eu estou querendo dizer para vocês? Essa reação que antes acontecia com uma barreira apenas, passa a acontecer com duas barreiras. Tá? Aquela reação que antes acontecia em uma única etapa, passou a acontecer em duas etapas. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, olha lá, hein, presta atenção. Aqui, ó, nós temos a nova energia de ativação, só que essa energia de ativação aqui, galera, que eu vou colocar em laranja, ó, é a energia de ativação da primeira etapa. Aqui a gente vai ter a energia de ativação para a segunda etapa, tá vendo aqui, ó? Mas mesmo essa reação deixando de acontecer em uma etapa e passando a acontecer em duas etapas, pensa aqui comigo, ó. Se você soma essas energias de ativação aqui, ó, pega esse pedaço mais esse pedacinho aqui, não vai ser ainda menor do que aquela primeira? Ou seja, galera, independente do caminho que o catalisador busca, tá? A gente vai dizer que a reação vai ser mais rápida. Ah, mas a reação deixou de acontecer em uma etapa e passou a acontecer em duas. Mesmo acontecendo em duas, se você somar aqui, ó, as energias de ativação, galera, ela vai ser ainda menor do que aquela primeira. Então, qual é o caminho que o catalisador busca? Tem que ser esse caminho aqui? Se a reação acontecia em uma etapa, ela vai ter que continuar acontecendo em uma? Não, galera. É um caminho alternativo, tá? E isso pouco importa pra gente. O que importa é que vai ser mais rápido, tá? O que importa é que vai acelerar a reação. O que importa é que vai diminuir a energia de ativação. Deu pra visualizar? Deu pra pegar a ideia? Então, se você pega isso aqui, ó, e soma com isso, vai ser ainda menor do que essa. Tranquilo? Maravilha, galera. Então, pra gente finalizar, vamos fazer a análise do último gráfico, tá? E quando a gente olha aqui para o último gráfico, eu já estou te dando de cara uma reação que ocorre em quantas etapas? Duas. A quantidade de morrinhos que a gente tem, galera, indica a quantidade de etapas que essa reação acontece. Por isso que eu disse para vocês aqui nesse exemplo, que antes a reação acontecia em uma etapa. E com o catalisador passou a acontecer em duas etapas. Beleza? Então agora a gente vai atentar aqui para o seguinte, ó. Aqui nós temos reagente, beleza? Aqui nós temos o produto da primeira etapa, que vai atuar como reagente da segunda etapa. E aí a gente vai ter o produto da segunda etapa. Beleza? Então aqui eu preciso que você tenha cuidado. Essa reação ocorre em quantas etapas? Duas. Só que essa espécie que está bem aqui atua como produto da primeira etapa e como reagente da segunda etapa. Deu para pegar? Beleza, galera. Então vamos apagar isso aqui agora, tá? Porque o que importa pra gente é pensar no início e no fim, tá? Aqui tá reagente, aqui tá produto.
Beleza? E se ali nós temos o reagente e o produto pensando ali no processo global, que é o que importa pra gente, tá? É muito válido que você já defina de cara isso aqui, ó, como sendo o ΔH dessa reação. Mas antes, né? A gente vai pensar, ó, aqui nós temos a energia de ativação para a primeira etapa, tá? E aqui nós vamos ter a energia de ativação para a segunda etapa. Nós temos essa reação acontecendo em duas etapas, tranquilo? Então tá aqui a primeira energia de ativação e a segunda, tá? Quando a gente pensa no processo global, atenção para isso, tá? Nós vamos ter uma reação exotérmica, né? E o ΔH é esse ΔH aqui, ó. A diferença que existe de reagente para produto. Deu para pegar a ideia? Beleza, galera. Então aqui nós temos o ΔH, que trata de uma reação exotérmica, beleza? Agora, pessoal, tendo definido isso, eu quero que você atente para o seguinte. A pergunta é, nós temos um catalisador específico para atuar nessa etapa. E temos um catalisador específico para atuar nessa etapa. Só que você só pode escolher um. Qual é o catalisador que você usa? O catalisador que atua na primeira etapa? Ou o catalisador que atua na segunda etapa? É claro que a gente tem que escolher o catalisador que atua na segunda etapa. Por quê, galera? Você concorda comigo que essa energia de ativação aqui é menor? Se essa energia de ativação é menor, eu vou dizer que essa etapa aqui constitui o que a gente chama de etapa rápida do processo, né? Então aqui, ó, nós temos a etapa rápida. Beleza? Etapa rápida. Nós temos uma menor energia de ativação, mais rápida é essa etapa. Como o caminho aqui é mais longo, nós temos maior energia de ativação, essa segunda etapa é a etapa lenta do processo. E quem dita o ritmo da reação, galera, é a etapa lenta. É só você refletir comigo quanto a isso aqui, ó. Você concorda comigo que a etapa rápida acontece e a lenta dita o ritmo da reação? Tá? Então aqui, galera, quem determina a lei da velocidade é a etapa lenta. Então a pergunta é, o catalisador é utilizado para acelerar a reação. Se o teu objetivo é acelerar a reação química, tu vai adicionar catalisador na etapa que já é rápida? Não, tu vai adicionar catalisador na etapa que é lenta. Se o teu objetivo é acelerar a reação, tu vai acelerar aquilo que está retardando o processo. Tá? Então você vai usar um catalisador aqui, na etapa lenta. Tranquilo? Então, ó, o uso do catalisador se dará aqui na etapa lenta do processo. Aí você vai lá, ó, coloca catalisador. E quando você coloca o catalisador, ele diminui a energia de ativação. Só que quando a gente coloca o catalisador e ele diminui a energia de ativação, a gente passa a ter uma nova energia de ativação aqui, né? Essa reação passou a ser mais rápida do que era antes, na verdade. Resultado, galera, acelerou o processo. E é isso que importa. Tá? Agora, tem outras características que eu tinha até colocado o pontinho aqui e apaguei para comentar com vocês agora. Olha para os três exemplos. Olhe para os três exemplos. Nos três casos, a gente fez uso de catalisadores, né? Só que o ΔH foi afetado pelo catalisador? Não. Tá? E por que o ΔH não é afetado pelo catalisador? Galera, porque o ΔH não afeta a energia do reagente do produto. O ΔH afeta apenas o catalisador afeta apenas o caminho. Beleza? Então atenção para isso, ó. Quando a gente faz uso de catalisador, o catalisador não altera o ΔH da reação. Não altera. Beleza? Show. Então, ó, colocou o catalisador, a energia do produto do reagente é a mesma. Colocou o catalisador, a energia do reagente do produto é a mesma. Resultado, galera, o catalisador não afeta o ΔH. Não afeta. Beleza? Porque o catalisador não altera a energia do reagente do produto. Além disso, eu vou utilizar esse exemplo aqui porque ele é mais visível, tá? Você concorda que quando a gente coloca catalisador aqui, ele diminui tanto a energia de ativação da reação direta quanto da reação inversa? Então, galera, eu vou dizer que o catalisador também não afeta a constante de equilíbrio. Eu sei que a gente vai falar disso depois, tá? Só que já vai sabendo, catalisador não afeta a constante de equilíbrio. Por quê? Porque o catalisador acelera tanto a reação direta quanto a reação inversa. Então o catalisador não desloca equilíbrio, não desloca e nem afeta a constante de equilíbrio. Porque ele atua tanto na reação direta quanto na reação inversa. Se ele acelera uma, ele acelera a outra também. Deu para pegar a ideia? Então aí nós temos duas características importantes, tá? Catalisador não afeta, não altera o ΔH e também não altera a constante de equilíbrio e nem o deslocamento de equilíbrio. Foi isso aí? Beleza. Então agora, pessoal,
depois de ter definido isso, tá? É muito importante que a gente fale aí dos processos de catálise, né? Então, só um instante aqui para apagar o quadro, tá? Para a gente prosseguir, beleza? E as catálises nada mais são do que reações que possuem catalisador, beleza? E a gente tem dois tipos de catálise, que é a catálise homogênea e a catálise heterogênea, tá? Isso é importante pra caramba do ponto de vista de interações intermoleculares, principalmente a catálise heterogênea, beleza? Então, o primeiro ponto que a gente vai tratar aqui agora, galera, é reação que tem catalisador, tá? E isso a gente chama de catálise, reação com catalisador. E a primeira catálise que a gente vai definir é a catálise homogênea. Galera, quando a gente fala de catálise homogênea, a catálise é dita homogênea quando o reagente e o catalisador se encontram na mesma fase. Por exemplo, um é gás, o outro é gás. Um é sólido, o outro é sólido. A gente pode considerar aquoso e líquido mesma fase, tá? Aquoso e líquido mesma fase. Tranquilo? Então aqui a gente vai ter mesma fase, beleza? Então é, ó, catálise homogênea, catalisador e reagentes, na mesma fase, tá? Na mesma fase, beleza? Agora, galera, é muito importante que a gente pense aqui em contextos que são de fato aplicáveis, tá? E quando eu digo contextos que são de fato aplicáveis, a gente pode pensar na síntese do ácido sulfúrico para ilustrar isso. E a parte gráfica aqui, mais uma vez, vai se tornar importante, quer ver? Vamos lá, ó. Então aqui, pessoal, vamos pensar no contexto da síntese do ácido sulfúrico, tá? Síntese do H2SO4. Eu vou pensar nessa síntese de forma simplificada, tá, pessoal? A gente não vai usar aí os números que a gente deveria utilizar de fato, tá? Eu vou simplificar o processo, beleza? Então aqui, pessoal, a gente vai utilizar enxofre rômbico, tá? Forma alotrópica mais estável do enxofre. Vou colocar isso aqui para reagir com oxigênio, beleza? Lembrando que isso aqui é sólido, isso aqui é gás, tá? Então aqui, ó, aqui é gás. Daí nós vamos ter a obtenção de um outro gás, que é o SO2, beleza? Aqui nós temos a primeira etapa do processo, tá? Só que aí, o SO2 produzido, um gás, né? Vai reagir com o O2 gasoso, mais uma vez, beleza? Deixa eu colocar aqui, ó, meio O2, vai reagir com o O2. E na reação com o O2, nós vamos ter a obtenção de SO3, que também é gás, tá? Que é o trióxido de enxofre. Só que aí, galera, o SO3 vai reagir com a água. E quando o SO3 reage com a água, o SO3 é um óxido de caráter ácido, né? E quando um óxido ácido reage com a água, a gente tem a obtenção de um ácido, que é o H2SO4, né? Uma síntese aqui, né? Duas substâncias produzindo apenas uma reação de síntese. Beleza? Então aqui, pessoal, o que a gente consegue ver claramente é que, mesmo que de forma simplificada, tá? Nós temos a síntese do ácido sulfúrico acontecendo em 3 etapas, tá? Então a síntese do ácido sulfúrico está acontecendo aqui em 3 etapas, tá aí. Pergunto para vocês. Uma dessas etapas vai ser considerada a etapa lenta do processo. E aí, eu quero saber o seguinte, você vai ter 3 etapas, você vai ter 3 energias de ativação no gráfico. Em qual etapa você vai utilizar o catalisador? É isso, beleza? E eu vou te indicar no gráfico a etapa lenta, tá? Eu não vou te dizer explicitamente, ó, aqui está a etapa lenta. Não, você vai ter o gráfico na tua mão e você tem que olhar para o gráfico e saber qual é a etapa lenta desse processo, beleza? Então aqui, galera, é o seguinte, ó, considere que aqui a gente tem energia em função do caminho da reação, tá? Aí, ó. Energia em função do caminho da reação. Tá aí. Agora, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Primeira etapa foi. Segunda etapa foi. Terceira etapa foi. Nós temos aí esse gráfico que descreve cada uma das etapas. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Pergunto para vocês, qual é a etapa lenta dessa reação? Qual é a etapa lenta dessa reação? Aí você vai lá e vai pensar assim, poxa, aqui, ó, nós temos a energia de ativação da primeira etapa. Maravilha. Aqui a gente vai ter a energia de ativação da segunda etapa. Perfeito. E aqui a gente vai ter a energia de ativação da terceira etapa. Opa, maravilha.
Você concorda comigo que a maior energia de ativação é a da segunda etapa? E a gente sabe, galera, que quanto maior a energia de ativação, né, maior a energia de ativação, menor é a velocidade. Ou seja, essa segunda etapa é a etapa lenta desse processo, tá? Então a segunda etapa é a etapa lenta. Então, se eu for fazer uso de catalisador para acelerar o processo de produção de ácido sulfúrico, eu vou utilizar catalisador aqui na segunda etapa. Tranquilo? Então, galera, a gente precisa ser muito esperto aqui, ó. Eu vou fazer o catalisador ser utilizado aqui, tá? Então, aqui eu vou utilizar o catalisador. Tranquilo? Então, o que eu vou te mostrar agora é exatamente isso. Eu vou usar um catalisador específico para essa segunda etapa. Porque não faz o menor sentido acelerar a primeira e a terceira. Elas já são mais rápidas do que a segunda. Tranquilo? Então, olha só, galera. A gente sabe que a segunda etapa é SO2 reagindo com meio O2, formando SO3. Então, atenção aqui, ó. Vamos pegar o NO, que é um gás, tá? O NO, que é um gás. O NO vai reagir com meio O2. E quando o NO reage com meio O2, a gente tem aqui, pessoal, a obtenção de NO2, que é um gás. Só que aí, o NO2 obtido, gás, vai reagir com o SO2, que também é um gás. E nessa reação, a gente tem a obtenção de SO3, calma aí, aqui a gente vai ter o SO3, que é um gás, tá? Aí, ó, SO3, gás. E além do SO3, a gente devolve o NO, gás. Tá ali. Agora, você concorda comigo que aqui a gente tem duas etapas? Beleza, se a gente tem duas etapas aqui, eu posso representar isso através de uma equação global. Aqui também poderia, né? Só que não é o nosso objetivo. O objetivo é falar ali do catalisador atuando. Beleza? Então, galera, atenção aqui agora, muita atenção, informação importante. Você concorda comigo que existe uma grande diferença entre o NO, que está aqui, e está aqui, beleza? Para o NO2, porque o NO2 está aqui e aqui, existe uma grande diferença entre eles. Ah, pô, mas qual é a diferença? Aqui está antes da seta e aqui está depois da seta, aqui está depois da seta e aqui está antes. Não é a mesma coisa? Não mesmo. E por que não mesmo, galera? Porque olha só a interpretação disso. Aqui na primeira etapa a gente forma o NO2. Na segunda etapa a gente consome o NO2. Então significa dizer que o NO2 é um intermediário da reação. Ele é produzido e depois ele é consumido. Então, se ele é formado e depois é consumido, ele não aparece na equação global. A gente corta o NO2. Ele é um intermediário da reação. Corta. Beleza? Então, ó, ele formou e depois foi consumido. Agora, olha a diferença do NO. O NO entrou e o NO saiu. E quando a gente tem alguma coisa entrando, galera, e depois saindo, significa dizer que essa coisa atua como o que mesmo? Catalisador. Lembra do que a gente escreveu bem aqui em verde? Catalisador entra, catalisador sai. Tá? Então aqui, galera, qual vai ser a equação global do processo? Cuidado, o catalisador não entra na expressão da equação global. Não, tá? Então aqui a gente vai ter o SO2, que é um gás, reagindo com meio O2, que também é gás. Daí, galera, a gente vai utilizar o NO, só pegar uma cor diferente para destacar, tá? A gente vai utilizar o NO, que é um gás, como catalisador, beleza? E o produto dessa reação vai ser o SO3. Lembra que entrar e sair é uma coisa. E quando ele é produzido e depois consumido é outra coisa, tá? Então o NO2 formou e consumiu, corta. O NO entrou e saiu, então ele é catalisador. Os catalisadores a gente representa geralmente em cima da seta. Tá? Então aqui, galera, informação importante. Note, gás, gás, os reagentes são gasosos. Catalisador também é gás. Está na mesma fase. Se está na mesma fase, catálise homogênea. Deu para pegar a ideia? Maravilha. Então aqui catálise homogênea porque os catalisador, né, e os reagentes estão na mesma fase. Guarda isso, importante, galera. Agora, para a gente finalizar, rapidinho, vamos agora pensar na catálise heterogênea, tá? A abordagem que a gente vai dar para a catálise heterogênea é um tanto quanto diferente, tá, galera? Então a gente não vai focar na parte gráfica aqui, a gente vai focar na interpretação do fenômeno, tá? Do ponto de vista de interações intermoleculares, tá? Então muita atenção.
Vamos lá definir agora catálise heterogênea, tá? Então, aproveitando que já está escrito, vamos lá, galera. Catálise heterogênea, tá? Quando a gente pensa na catálise heterogênea, a gente tem catalisador e reagente em fases diferentes, tá? Então, catalisador e reagentes estão em fases diferentes. Galera, quando a gente pensa aqui em fases diferentes para catalisador e reagentes, tá? A gente chama esse tipo de catálise heterogênea, tá? Reagente está numa fase, catalisador está em outra. Por exemplo, os reagentes são gasosos, o catalisador é sólido. Lá na primeira aula que eu dei de cinética, galera, eu falei muito sobre isso, né? Eu comentei com vocês o seguinte: considere aqui uma hidrogenação catalítica, sendo que o que a gente vai hidrogenar é um gás. O hidrogênio também é um gás. E o catalisador utilizado foi platina, paládio, ródio, níquel, tá? Então, todas essas espécies que eu citei aí como catalisadores são sólidos. Então, nós temos fase diferente quando a gente fala de catalisador e reagentes. O melhor exemplo que eu poderia dar para vocês, pode acreditar, por isso que eu vou colocar ele novamente, ele é o melhor exemplo para vocês, tá? Reação de hidrogenação. Considere aqui, galera, o C2H2, que é um gás, tá? Reage com 2H2, que também é um gás. Nessa reação aqui, pessoal, que é uma reação de hidrogenação, a gente vai ter a obtenção de C2H6, que também é gás. Essa reação de hidrogenação é muito utilizada na transformação de óleo em gorduras, né? Então é um fenômeno industrial extremamente importante, tá? Agora, a gente vai fazer uso de catalisador. Um catalisador bastante empregado aqui, galera, é a platina, que é sólida. Ah, eu tenho que saber que é a platina? Não, você não tem que saber disso. Você tem que saber olhar para isso aqui e saber, ó, catalisador é sólido, os reagentes são gasosos. Então a catálise é heterogênea, porque está em fase diferente, é isso. Tranquilo? Agora, como que isso aqui acontece? E é isso que eu quero que você perceba, tá? Olhar para a reação e definir que a catálise é heterogênea é tranquilo. Agora, a gente tem que saber explicar esse fenômeno da catálise heterogênea. Isso a gente tem que saber fazer, beleza? Então, o primeiro passo, galera, considere o seguinte. Aqui a gente tem o metal, tá? Tá aí, o metal. A gente vai considerar que um dos gases, de forma em geral, o hidrogênio, tá? O hidrogênio vai estar passeando, vai estar se movimentando dentro do sistema em que ele vai reagir, né? E à medida que o hidrogênio vai se movimentando, vai chegar um determinado momento que ele se aproxima aqui da superfície do catalisador. Então o hidrogênio interage com essa superfície do catalisador, tá? Então a primeira etapa que a gente vai observar aqui, galera, é esse processo no qual o hidrogênio interage com a superfície do catalisador. Tá aí, ó. Essas bolinhas representam pra gente, galera, as moléculas de hidrogênio. Agora, quando a gente diz que uma molécula está interagindo com a superfície de um sólido, a gente diz que nós temos aqui um processo chamado de adsorção. Então a gente vai dizer que o gás hidrogênio está adsorvido, tá? Então, galera, atenção com isso. Esse processo de interação do gás com a superfície do sólido a gente chama de adsorção. Então eu digo que a catálise heterogênea é baseada no processo de adsorção. Só que quando essas moléculas gasosas aqui ficam adsorvidas, estão interagindo com a superfície do sólido, essa interação enfraquece a ligação química entre os átomos daquele gás, tá? Então aqui, galera, olha o segundo passo. A gente vai observar que aqueles átomos, né, que estavam juntos, eles começam a se separar, tá? Então aqui a gente começa a observar o enfraquecimento dessa ligação. E como a gente vai tendo o enfraquecimento aqui da ligação química, galera, a gente vai dizer, pessoal, que numa situação dessa, a reação fica mais fácil de acontecer. É aí que vai vir a molécula do C2H2, beleza? Então atenção aqui agora, a gente vai pegar o C2H2, tá aí, ó, as moléculas de C2H2, elas estão se movimentando também, tá? Só que agora, como essa ligação aqui foi enfraquecida, a reação vai acontecer de uma forma mais fácil, né? Até porque, lembra que para a reação acontecer tem que quebrar para depois formar as ligações, né? Na verdade as coisas ocorrem simultaneamente, quebra e forma, mas tem que quebrar, beleza? E como já está quebrando, isso vai facilitar a ocorrência da reação. É aí que o C2H2 vai vir aqui, tá? Vem aqui.
ele vem aqui, e aí essa reação vai acontecer de uma forma mais simples, tá? E se essa reação ocorre de forma mais simples, a gente vai ter que essa reação é acelerada. E quem está favorecendo esse aumento de velocidade da reação é o catalisador, que no caso do nosso exemplo aqui é a platina. Tranquilo isso? Beleza. Agora a gente precisa ir além. E quando eu digo que a gente precisa ir além, a gente já sabe, galera, que o fenômeno de interação do gás com a superfície do sólido é chamado de adsorção. Só que essa adsorção, galera, pode ser interpretada como uma interação molecular, intermolecular, né? E quando a gente pensa nas interações intermoleculares, galera, isso aqui despenca na prova, então vamos ter um cuidado adicional com isso, tá? Então muita atenção com essa informação aqui agora. Quando a gente pensa na adsorção, interação do gás com a superfície do sólido, com a superfície, isso tem que estar claro. Essa interação é do tipo intermolecular. E quando a gente pensa nas interações intermoleculares, a gente tem ligação de hidrogênio e dipolo permanente, que são interações que ocorrem entre moléculas polares. E a gente tem a terceira interação sendo dipolo induzido, ou forças de London. Quando a gente pensa no dipolo induzido, essa interação ocorre entre moléculas apolares. Agora, o que está sendo adsorvido aqui na superfície do sólido? Não é o gás hidrogênio? O gás hidrogênio é uma molécula apolar, galera. Quando a gente pensa aqui no H2, o H2 é uma molécula apolar. E se o H2 é apolar, qual é a interação intermolecular que justifica o fenômeno de adsorção nesse exemplo? A interação que acontece aqui é uma interação do tipo dipolo induzido. Beleza? Então aqui, galera, eu justifico a adsorção pela interação intermolecular, que é do tipo dipolo induzido. Deu para pegar a ideia? Então é isso. Qualquer coisa me procura, tá? Vou estar à disposição de vocês. Conta comigo. Qualquer coisa, volta o vídeo. Essa aula é muito importante, tá? Estamos juntos, galera. Valeu demais, forte abraço, até a próxima.